O evangelista Marcos escreve para os romanos e Lucas, ele escreve para os gentios. Esses três evangelistas são os evangelistas sinóticos, que escrevem a respeito de nascimento, morte e ressurreição de Cristo. O segundo grupo é chamado de livro histórico, que é o livro que nós estamos mencionando aqui nesta manhã, livro de Atos dos Apóstolos. Todos nós sabemos quem foi o escritor de Atos dos Apóstolos, foi o mesmo que escreveu o evangelho que tem contido o nome de Lucas. Lucas, ele não escreve somente o seu evangelho que tem contido o seu nome, ele também escreve esse livro de Atos dos Apóstolos, formando o segundo grupo. O terceiro grupo do Novo Testamento são as cartas paulinas, que se inicializa em Romanos e vai até Filemão. O quarto grupo, que não me falha a memória, se inicializa em Hebreus, que são as cartas universitárias, e vai até a carta de Judas. O quinto grupo que forma o Novo Testamento é o último livro da Bíblia, que é o livro profético de Apocalipse, escrito por João. Junto, eles fazem esse grupo e formam o Novo Testamento. Todos nós sabemos que a Bíblia é composta por 60 e tantos livros, e junto eles fazem essa união. O texto diz então que Lucas, ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos e escreve também o evangelho que tem por título seu nome. Quando Lucas escreve o evangelho que tem por nome de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 do livro de Lucas, no versículo 3, e no capítulo 1 de Atos, no versículo 1, tem um nome chamado Teófilo. Esse nome aparece no evangelho de Lucas e aparece também no livro de Atos dos Apóstolos. Esse nome Teófilo vem de dois termos gregos, que o primeiro é Theo, que significa Deus, o segundo é Filhos, que significa amigo. Ou seja, o significado do nome Teófilo é amigo de Deus, ou amado por Deus. E Lucas, no evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos, ele começa a escrever no capítulo 1 daquilo que Jesus começou não só a ensinar, mas sim também a fazer. O texto diz que Jesus, após a sua ressurreição, ele fica um espaço de aproximadamente 40 dias falando a respeito do seu reino. No livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele escreve algo que foi escrito no evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Percebe que foi feita uma promessa, repita comigo, promessa, foi feita uma promessa. Percebe que antes da promessa tem uma ordem, a ordem é o evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Fica na cidade de Jerusalém, promessa, até que do alto seja revestido de poder. Porque eu aprendi uma coisa: sempre que nós recebemos uma promessa, tem uma ordem para nós cumprirmos. Meu Deus. Tem pai aqui, tem mãe aqui, tem filho aqui. Que pai que nunca virou para o filho e fez uma promessa: filho, você vai brincar. Promessa. Agora vem a ordem: você só vai brincar se você fizer o que você vai fazer de casa. Vamos de Bíblia? Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, ordem, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Promessa: e far-te-ei uma grande nação. Tem ordem, também tem promessa. O livro de Juízes, capítulo 13, versículo de número 2 em diante, está escrito que um homem da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, tinha uma mulher que era estéril e não podia gerar. De repente, numa teofania, o anjo do Senhor, a aparição de Deus em forma de anjo, faz uma promessa para aquela mulher: tu és estéril, mas tu irás conceber. Promessa: mas quando tu conceber, agora vem a ordem, não deixa raspar a cabeça, não deixa beber vinho, não deixa tocar em cozinhanta, porque ele será nazireu. Percebe que tem ordem e também tem promessa. O evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, ordem: fica na cidade de Jerusalém, promessa, até que do alto seja revestido de poder. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vou liberar esta palavra. Não adianta querer viver promessa se não está disponível para obedecer a ordem. E a ordem já foi liberada. Fica na cidade de Jerusalém. Vou repetir mais uma vez com autoridade: não adianta querer viver promessa se não está disponível para obedecer a ordem. A ordem já foi liberada. Permaneça em Jerusalém. Olha para cá, por gentileza. Baixinho, por gentileza. Olha para cá, por gentileza. Jerusalém, do original hebraico, é Yerushalayim, que significa cidade de paz, mais calor. Se o significado é cidade de paz, significa que lá só tem paz? É claro que não. Jerusalém tem pessoa. Aonde tem pessoa tem problema. Calor. Jerusalém tem fofoqueira, mas a
se levantou pela direita, se levantou pela esquerda, se levantou pela frente, se levantou pela retaguarda, mas a palavra essa manhã Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7 para te ver, e por um caminho sairei contra ti, mas procede, foge, a terra, mas sabe qual é a raiva do diabo? É que ele pensou que nessa prova você saía de Jerusalém. Sabe qual é a vergonha dos nossos opositores? É que ele olhou para você e disse: agora ela pendura a carteirinha de membro, agora ele pendura a carteirinha de membro. Satanás se levantou para você e disse: faz fofoca que ela para, calunia que ele para, faz macumba que ela para. Mas para vergonha de Satanás, fizeram macumba, mas você está de pé. Te caminharam, mas você está de pé. Tentaram te derrubar, mas você está de pé. E a palavra hoje é Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a tua casa, a tua família vai permanecer de pé. Libera alguns segundos de glória para ele, vai. Libera alguns segundos de glória para ele, vai. 15 segundos de glória para ele. Uma boca, eu mais uma 15. 14, come remai. Vamos agora na cheia. Eu sou pentecostal também. Na cara da vacina, lá da 10. 8, você uma gasolina do lado direito. 7, 6. O texto diz que ele libera uma ordem para ficar na cidade de Jerusalém. Livro de Atos dos Apóstolos. Segundo alguns historiadores, existia 500 pessoas reunidas esperando o cumprimento da promessa. Jesus havia deixado algumas promessas no Antigo Testamento e no Novo a respeito do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. No Novo Testamento, ele falou por intermédio do profeta menor Joel. Livro do profeta menor Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Ele deixa algumas promessas a respeito do Espírito Santo no Novo Testamento. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, ele sabia que a qualquer momento a promessa iria acontecer. O texto diz então, alguns historiadores dizem que apenas 120 recebeu a promessa. Ou seja, 380 pessoas se assentaram em Jerusalém. A história diz então que Jesus, nessa reunião, eles estavam reunidos no Monte das Oliveiras. Eles perguntam para Jesus se é neste tempo que ele iria restituir os reinos de Israel. Porque o Senhor havia deixado uma promessa no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 26, que ele iria restituir os juízes comandantes, ele iria restituir os reinos. O texto diz então que eles fazem uma pergunta: Senhor, é neste tempo que tu irás restituir o reino de Israel? Mas o Senhor falou para eles, olhou e disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8 é o que me chama a atenção. Mas recebereis as virtudes do meu Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Tem uma irmã ligada aqui comigo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia, até os confins da terra. Olhe para cá, por gentileza, vai apertar um pouquinho, mas é para a gente melhorar. E ser-me-eis testemunhas. Aqui eu aprendo uma lição: ser cheio do Espírito Santo nunca foi cantar bonito. Ser cheio do Espírito Santo nunca foi pregar bonito. Eu gosto também. Ser cheio do Espírito Santo nunca foi rodar na igreja, nunca foi marchar na igreja. Ser cheio do Espírito Santo é cantar aqui dentro e carregar testemunha do lado do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é pegar aqui dentro e carregar testemunha lá fora. Vai apertar
pregar lá fora. Sabe qual é o nosso maior problema? É pregar aqui dentro, não pregar lá fora. Mas hoje, nessa manhã, eu vim pregar pra São Gonçalo. Quem tem boca santa, levanta. A palavra profética e a palavra profética é essa. Deus está levantando uma geração que canta aqui dentro, mas deixou lá fora. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Mateus, Simão Zelote, todos os discípulos que estavam reunidos. Perdão, os 11, porque Judas já tinha sido afastado. Os 11 estavam reunidos. O texto diz então que eles se ausentam de Jesus, encaminham a distância de um sábado, cerca de 2.000 passos. Eles entram no cenáculo e esperam a promessa, porque eles estavam debaixo de uma promessa, eles estavam debaixo de uma promessa. Eles estavam debaixo de uma promessa. Jesus falou, e eu orarei ao Pai. Melhor dizendo, e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Ou seja, ele sabia, a qualquer momento a promessa vai acontecer. Mas o que me mexe com a mentalidade aqui é que o texto diz que eles entram no cenáculo e começam a orar. Eles estavam debaixo de uma promessa, e Jesus disse, eu orarei ao Pai, para que Ele venha dar outro consolador, para que fique convosco para sempre. Percebe que eles estavam debaixo de uma promessa, mas enquanto a promessa não acontecia, eles não estavam parados, eles estavam orando. E vê se não parece com a gente. Outrora, Jesus olhou para você e disse, eu vou liberar isso aqui para a tua vida. Ele olhou para você e disse, tu vai cantar, tu vai pregar, tu está debaixo de uma promessa, vou salvar tua casa, vou salvar tua família. Mas enquanto a promessa não acontece, vê se não parece com a gente. O diabo pensou que nós íamos ficar parados, de braço cruzado, sobre a ser cruzada, mas para vermelho Satanás, a promessa nem aconteceu, mas já está com o joelho levado. A promessa nem aconteceu, mas você já está orando. E já que você veio, recebe essa palavra. A promessa não aconteceu, mas ela vai acontecer. O texto diz que eles esperavam a promessa. De repente, ocorrer, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era o 50º dia após o sábado de Páscoa, um dia festivo, um dia comemorativo. Ele sabia que a qualquer momento a promessa ia acontecer. Esse dia chegou. A história diz então que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Esse não parece com a gente, estavam todos reunidos. Então, detalhe aqui nesse texto: em concordância no mesmo lugar. Aleluia. Estavam todos reunidos.
em concordância. Porque tudo é lugar de propósito. Estavam todos reunidos. Olha para quem está no seu lado, diga para ele, diga para ela. É a última vez que eu falo isso, mas diga para ele, diga para ela. Não adianta estar junto. Com verdade, não adianta estar junto se não estiver no mesmo propósito. Olha pra cá, por gentileza. Sabe qual é o nosso maior problema? É estar junto, mas não estar no mesmo propósito. Eu vou ler isso aqui. Eu vou ler essa palavra para quem pega. Vai doer um pouquinho mais atrás. Tudo é lugar de propósito. Infelizmente, tem gente que vem com tudo, mas não vem com propósito. Infelizmente, tem gente que vem, mas vem para reparar que não é a nova propósito. Acaba sério. Infelizmente, tem gente que vem pra ver quem vai tentar mais bonito. Deixa eu ler essa palavra, a palavra é essa. Se você vem pra ver quem vai tentar mais bonito, pega a televisão, coloca pra você Brasil. Pra reparar quem vai pregar bonito. Mas pregação não é pra pregar bonito. Pregação é pra pregar a palavra. Tem gente que vem pro culto pra ver quem vai estar mais arrumado. Mas tudo nós batemos a nota. Tudo é lugar de propósito. Quando você entra com propósito, você entra caindo, mas sai de pé. Quando você entra com propósito, você entra chorando, mas sai sorrindo. Porque você que tá com propósito. Dá um pulo da cadeira. Mas não está no mesmo propósito. Eu gosto de Neemias, porque tem um texto que diz que Neemias, seu capítulo 2, Neemias ele reúne o povo. No capítulo 2, o texto diz que ele pede permissão a um rei chamado Artaxerxes. Essa permissão que ele pede é para retificar os muros de Jerusalém. Mas o texto diz, no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 12: E eu me levantei e não disse a ninguém aquilo que meu Deus colocou no meu coração. Porque Neemias tinha um propósito. E propósito não se conta para qualquer pessoa. Propósito se conta para quem tem propósito. Tu nunca percebeu não? Quando você contou propósito para quem não tinha propósito, eles foram primeiros a olhar para você e disse, não tem como para você, você não canta bem para isso, tua palavra não é branca, aonde você mora não tem como você chegar nesse lugar. Mas quando você contou para quem tinha propósito, eles olharam para você e disse, tu não canta bem, eu acho que vai chegar, sabia? Não mora também, mas tem gente que vai lá, a tua casa não é boa, tua família não é boa, mas nós estamos debaixo, a terra na baixada. Já estou entendendo aquela palavra ali, debaixo de propósito. Quando você está debaixo de propósito, não é com a mão que opera, é a mão dele que opera, não é com a mão que vai, é a mão dele que vai. Eu vi lá de baixo profetizar, e a profecia é essa, Deus vai colocar pessoas que estão no mesmo da paz. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro e João, versículo 1, Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Mas sabe que antes da promessa acontecer, os discípulos estavam reunidos orando. Mas no capítulo número 3, apenas Pedro e João subiram ao templo para orar a hora nona. E percebe que nós estamos falando de oração. No capítulo número 2, todos estavam reunidos 120 pessoas, mas no capítulo 3, só Pedro e João subiam ao monte para orar.
Eles estavam debaixo de uma promessa. Antes da promessa acontecer, Pedro e João subiam para orar. E depois que a promessa aconteceu, eles permaneceram na oração. Sabe qual que é o nosso maior problema? Eu incluo nesse meio. É que quando Deus faz uma promessa pra gente, nós começamos a subir monte, fazer campanha, ler a Bíblia, jejuar. Mas depois que a promessa acontece, infelizmente vem o desânimo, a gente para de orar, para de clamar. Mas hoje, nesta manhã, nesse início de tarde, levante a mão porque desce sobre a tua cabeça um relevo. Desce o relevo sobre você. E antes da promessa acontecer, tu vai orar. E depois da promessa acontecer, tu vai permanecer na oração. A oração é a chave de todas as coisas. A oração é a chave. Deus antigo dizia: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Sabe por que tu canta bem? Não canta bem porque tu é bom, não canta bem porque tu ora. Sabe por que tu é uma boa parada? Não é porque tu é bom, não. Se fosse você tocar, eu tinha caído. Se fosse você mesmo, estava perdido. Não café sobre você, foi sobre o teu joelho. Hoje, nesta manhã, desce sobre você mesmo. Desce uma graça, desce sobre ti. Aquilo que você está precisando, para você tentar orar. Capítulo 10, Pedro e João estavam no mesmo propósito. Esse é o tipo de pessoa que Deus vai colocar na tua vida. Isso é profético, é forte. Esse é o tipo de pessoa que Deus vai colocar na tua vida. Gente que não somente está junto, mas está no mesmo propósito. Porque tem gente que assim está contigo no momento bom, mas quando a crise chega, não tem ninguém do lado. Tem gente que assim está contigo no bem bom, mas quando a geladeira esvazia, quando a conta bancária zera, não tem amiga, não tem amigo, mas Deus vai colocar Pedro e João. O que é Pedro e João? Eu caí, mas Pedro estende a mão para te levantar. João caiu, Pedro caiu, mas tem mão para te levantar. Sabe qual que é a raiva dos nossos opositores? É que eles pensaram que nós estávamos sozinhos. Você estava sozinho, mas não. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Você está acompanhado pela graça. Estou correndo pro final. Capítulo 3. Eles chegam no templo, meus irmãos. E a história diz que teve um homem coxo. Esse homem, ele estava à porta do templo. Ele era posto à porta do templo todos os dias para pedir esmola. Mas sabe que ele era um coxo. O que o coxo precisa é voltar a andar. O coxo não precisa de esmola. O coxo precisa voltar a andar. O texto diz que passavam Pedro e João naquele momento. E vendo que Pedro e João entravam no templo, pediu uma esmola. Pedro fixou os olhos neles e disse: olha para nós. Ele olhou para Pedro e João esperando receber alguma coisa. Mas o texto diz que Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro. É o último versículo, o primeiro versículo que a gente leu para encerrar. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Baixinho, baixinho, vamos subir, baixinho. Levanta e anda. O coxo estava pedindo esmola, mas Pedro não tinha aquilo que o coxo queria. Pedro tinha aquilo que o coxo precisava. Coxo não precisa de esmola, coxo precisa de voltar a andar. É porque o coxo queria aquilo que ele queria, mas Pedro não tinha o que queria. Pedro tinha o que precisava. E talvez nessa consagração você não estou pensando que eu ia liberar aquilo que você queria, mas não. Eu não vim liberar aquilo que você quer. Eu vim liberar aquilo que você precisa. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Levanta e não é no nome de Pedro, não é no nome de João, é no nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Por que, calma? Porque o nome de Pedro não tem poder, o nome de João não tem poder, mas o nome de Jesus tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para salvar. Mas falou que Jesus é esse. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Para quem está perdido, eu sou o caminho. Para quem é mentiroso, eu sou a verdade. Para quem está morrendo, eu sou a vida. Para quem já morreu, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para quem está com fome, o Evangelho de
cheia. O diabo pensou que nessa consagração nós estávamos de brincadeira, mas para vergonha de Satanás, nós não entramos de brincadeira, nós entramos pra guerra. Quem vem pra guerra? Cadê 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 quem vem? Eu vou deixar você entrar, vai. Vai descer uma graça aqui nesse lugar. Vai descer uma graça aqui nesse lugar. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, porque tem uma presença aqui. Vai começar com nós lá. Já tomou aqui no meu lado direito. Enquanto você está marchando aqui, ele entra lá na tua casa agora.